Já foi desconsiderado ou ainda tratado como alguém sem valor, como alguém insignificante? Já esteve em situações em que você mesmo se considerou assim ou se sentiu assim, subjugado por forças mais poderosas que parecem definir quem você é e até parecem que determinam o teu destino? Os descendentes fiéis do povo de Israel, na época de Isaías, poderiam se sentir assim. O império assírio lhes ameaçava com a sua ação expansionista. Mas o maior e mais grave perigo habitava entre eles mesmos. Era a rebeldia impenitente do povo. Deus já havia avisado que seriam punidos e disciplinados por seus pecados através de um outro império também expansionista, mas que conquistaria o poder anos depois do Império Assírio, o Império Babilônico. Deus já os havia salvado do Império Assírio, demonstrando assim que Ele é a mão que dirige a história e que Ele é digno de confiança. Mas aquele salvamento não tinha gerado transformação de vida. A confiança nos ídolos e nos poderes deste mundo continuava, persistia. Por isso, a disciplina continuaria e desta vez viria o exílio. O que falar para os fiéis da geração do exílio, que viveriam anos depois de Isaías? A situação era diferente, porque eles estariam já no exílio, já sofrendo a disciplina de Deus. Qual poderia ser a mensagem que Isaías teria para eles? A mesma mensagem que foi dada aos seus contemporâneos. O mesmo Deus que salvara as gerações anteriores do Império Assírio também lhes restauraria do exílio. As promessas de Deus com o seu povo persistiriam, apesar da rebeldia do povo. O exílio era apenas uma etapa no plano de Deus, uma fase disciplinadora. Então, Isaías falou àquela geração do exílio que se sentiria desanimada, dominada, subjugada, vendo seu Deus ser considerado pelos pagãos como um Deus vencido, um Deus derrotado pelos ídolos pagãos. E sendo considerado o povo deste Deus como um polvinho escravo e sem futuro. A mensagem de Isaías para eles foi: não temam quando se sentirem desvalorizados. Esta mensagem aparece no capítulo 41, verso 14, que diz: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Mesmo quando considerados pequenos, sem valor, insignificantes, não é preciso temer
se você pertence a Deus, se você é parte do povo de Deus. Naquela época, o povo de Israel estava sendo considerado assim. Note os termos: vermezinho. Verme se refere aqui a um bicho pequeno e destruidor, do tipo que comeu o excesso de maná quando o povo estava no deserto e que havia recolhido aquele excesso de forma desobediente. Era a palavra usada também para os insetos quando devoravam as plantações, ou mesmo aquele tipo de verme que devora os cadáveres. Aqui está sendo usado num sentido figurado para indicar alguém sem valor, alguém desonrado, alguém reprovado e desdenhado, alguém pequeno. O povo de Deus estava sendo chamado assim: verme, vermezinhos, só servem para destruir, só servem para comer coisa podre, só servem para causar problemas e prejuízos. Era assim que o povo estava sendo considerado. A segunda palavra que o define aqui, nesse paralelismo, é povozinho. Povozinho, um povo pequeno, um povo sem expressão, um povo que está lá e que é café pequeno. Pois esse povo que estava sendo considerado e chamado de vermezinho e povozinho, Deus disse para eles: não tenham medo, não temam. Tenham coragem, tenham ânimo, mesmo quando considerados pelos outros como alguém sem valor, como alguém sem significância. Por que não deveriam temer? Estando naquela situação, no exílio, subjugados, dominados, sob a disciplina de Deus, por causa dos seus próprios pecados, por que não ter medo quando se está numa terra estranha, longe dos seus, sem liberdade, sem perspectiva de um futuro melhor? Como não ter medo? Ou por que não ter medo? Deus responde: não tenham medo, porque eu te ajudo. E aqui o Senhor dá uma ênfase. É como se ele dissesse: não tenha medo, porque sou eu, o Senhor, que te ajudo. A tua ajuda não vem dos homens, não vem dos teus próprios recursos, não vem da tua força interior. Deus diz para o seu povo: sou eu, o Senhor, que te ajudo. Sou eu que estou dizendo isso, que estou afirmando isso. É a minha palavra que eu estou dando. Sou eu que te ajudo. Sou eu que estendo a minha mão para te ajudar. E quem é este Senhor? Ele diz: o teu Redentor, o teu resgatador, aquele que vai te livrar, o teu Salvador, aquele que uma vez te livrou da escravidão, do domínio egípcio, e que agora vai te livrar mais uma vez do exílio babilônico. Aquele, então, que resolveu comprometer-se contigo, fazer uma aliança contigo, e vai agir para te libertar, para te livrar. Aquele que é o Santo de Israel,
Esse é um título muito usado em Isaías para se referir a Deus. E Santo de Israel, a palavra santo significa aquele que é único, aquele que é distinto, separado de tudo e de todos, aquele que está acima, muito além de tudo e de todos. Foi a visão predominante no chamado de Isaías, quando ele ouviu os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É este Deus que está dizendo para o seu povo: sou eu que te ajudo. O povo era pequeno, o povo estava dominado, o povo estava no exílio, sim. Era considerado um vermezinho, um povozinho, mas tinha um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus único. Por isso que não deviam ter medo. Deus diz: não tenha medo. Vocês são considerados insignificantes pelos outros reinos. Os poderosos aí estão pisando em vocês. Mas não tenham medo, porque sou eu, o Senhor, o teu Redentor, o Deus único que te ajuda, que está para te ajudar. E eu vou inverter as situações. É o que ele vai dizer a seguir. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará. O redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Deus diz: não tenham medo, sou eu que ajudo vocês. E como será essa ajuda? Deus diz: eu vou inverter as situações. Você, meu povo, que é considerado vermezinho e povozinho, vai se tornar em minhas mãos um poderoso instrumento, como um trator que corta a terra, como um trator que sai revolvendo a terra com lâminas duplas, sem deixar nada sem ser revolvido, como uma pá que você pega a colheita e joga para cima para que o vento carregue a palha e deixe o grão cair no chão. Essa é a ideia de padejar. Pegar a colheita, o cereal com uma pá, jogar para cima, e aí o vento levava a palha e o cereal, a semente caía no chão. Diz: você vai ser assim. Vai ser uma pá na minha mão que eu vou usar para pegar estas nações e o redemoinho carregá-las como palha, espalhá-las. E você se alegrará no Senhor e você vai se gloriar em Deus. Eu vou mudar a situação, não tenha medo. Você hoje é considerado insignificante, sem valor, mas eu vou fazer de você um instrumento
poderoso em minha mão, um trilho de arado cortante que vai revolver toda a terra, uma pá que vai pegar todo o cereal e jogar para cima, e eu vou fazer com que um redemoinho jogue a palha longe. Estas nações que se acham as tais, que têm poder, elas são como palha. Eu vou levá-las para longe. E aí, e você? E aqui tem também um modo enfático de dizer: e tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no teu Deus. Havia uma situação de necessidade, mas não de abandono. A aflição aqui é retratada como uma sede tão grande que faz a língua ficar grudada no céu da boca. Os aflitos e necessitados buscam água e não encontram, e a sua língua se seca de sede. A necessidade não significa abandono da parte de Deus. O povo estava necessitado, como alguém com uma sede tão terrível que a língua grudava no céu da boca. Mas não estavam esquecidos, não estavam abandonados por Deus. Deus diz: eu, o Senhor, novamente uma ênfase, eu mesmo, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não vou desampará-los. Eu vou abrir rios nos altos desnudos, onde não tem nada, vai surgir um rio. E no meio dos vales vão surgir fontes. E aí eu vou fazer aquilo que é deserto se tornar um açude. E na terra seca surgirão mananciais. E aí, no deserto, eu vou plantar uma vegetação tão rica, árvores grandes e frondosas como o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, o cipreste, o olmeiro e o bucho. Eu vou fazer o deserto florescer, e vou fazer isso para que todos vejam, para que todos saibam que eu sou o Senhor, que eu sou o Santo de Israel, o Deus único. Numa linguagem figurada, Deus está dizendo para o seu povo: não se preocupem, não tenham medo por serem considerados insignificantes, por serem desvalorizados, por estarem sendo chamados de povozinho e vermezinho. Não tenham medo, eu ajudo vocês e eu vou mudar esta situação. Eu vou transformar esta situação. Eu vou acabar com a necessidade de vocês. Eu vou levar vocês de volta para a terra de vocês. Lá vocês serão plantados. E todos vão saber que eu sou Deus, que eu sou o único e supremo Deus. Neste mundo, nós muitas vezes somos considerados assim, tal como Israel foi. Um povozinho sem valor, que os poderosos pisam em cima, desconsideram, não estão nem aí para as nossas necessidades, para os nossos anseios. E talvez nós mesmos nos sintamos assim, desvalorizados, pequenos demais, como vermes, como peões nas mãos dos poderosos. Mas temos um Deus que está dizendo: não tenham medo. O Senhor Jesus, em Lucas 12:32, advertindo os seus discípulos contra a ansiedade, ele diz o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Jesus diz: vocês são um pequeno rebanho.
quando considerados a multidão que está contra Deus, quando considerados os poderosos que estão contra Deus e dominam este mundo e detêm as regras do poder, nós somos um pequeno rebanho, mas temos um Deus grande, um Deus poderoso. E esse Deus, com alegria, nos deu o seu reino. O profeta Isaías disse para o povo que estaria no exílio que, ao invés de focalizarem na situação do momento, deveriam olhar para o futuro, erguer os seus olhos e prestar atenção às promessas de Deus, ao que Deus faria. Como Deus inverteria as situações, como Deus puniria os seus opressores e traria alegria ao coração deles, restaurando a vida deles na terra. O Senhor Jesus Cristo faz a mesma coisa aqui em Lucas 12:32. Não devemos olhar para o presente quando somos considerados pequenos. Devemos olhar para o Deus que nos prometeu e nos deu o seu reino. Somos os herdeiros de um reino, o reino de Deus. As pessoas em nosso redor, o mundo, pode até nos achar um povozinho, um vermezinho, um bando de insignificantes sem valor. Mas o nosso Deus está dizendo: não tenham medo, sou eu que salvo vocês e que ajudo vocês. E eu tenho prometido dar o meu reino para vocês. Portanto, não tenham medo. Quando se sentir desvalorizado, desprezado, subjugado, sem forças e recursos para reagir, não tenha medo. Se você pertence a Deus, você é um herdeiro do reino de Deus. Portanto, não tenha medo. Amém.